Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, eu sou Olimar Queiroz e está no ar o Comunidade em Destaque, um programa voltado para a comunidade leopoldense e região do Vale dos Sinos. Comunidade em Destaque acontece sempre às 18 horas e 30 minutos, todas as terças-feiras. E hoje o nosso entrevistado é o comandante José Nilo Correia Alves, comandante do 25º Batalhão, tenente-coronel. Tudo bem? Boa noite. Como é que está, comandante? Tudo bem, Olimar. Satisfação estar aqui contigo. Que legal. Comandante, eu queria fazer uma pergunta inicial, né? Assim, queria que você comentasse a questão da tua trajetória dentro da Brigada Militar. Vocês poderiam comentar um pouco? Com certeza. Nós ingressamos na Brigada Militar em 1985, né, em Porto Alegre, na Academia de Polícia Militar. Nos formamos em 87 e já viemos para o Vale dos Sinos. Eu sou natural do Vale dos Sinos. Na realidade, sou natural de Santana do Livramento, mas resido no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, há muito tempo. Então, a gente fez a opção por voltar para casa. E desde aquela época, então, 1987, 88, que a gente trabalha na região do Vale dos Sinos. Então, conhecemos bastante coisa, né? Uma longa caminhada. Longa caminhada. Eu trabalhei em São Leopoldo inicialmente, depois fui comandar a Estância Velha. Ali fiquei por vários anos. Depois Campo Bom também comandei por 2 anos. Passei um período em Novo Hamburgo, uma função administrativa. E desde 2011, maio de 2011, a gente está no comando do 25 BPM. Legal. Que é responsável pelo município de São Leopoldo, por Portão e Capela de Santana. No total, tu teria em quanto tempo de brigada? 85 para cá, em 2015, né, eu estaria fechando 30 anos. 30 anos, quase se aposentando. Exatamente. E quais são as funções, atribuições da Brigada Militar? A Brigada Militar, enquanto polícia militar, né, porque a nomenclatura, Brigada Militar é só no Rio Grande do Sul. Sim. A Polícia Militar, ela tem uma função constitucional de policiamento ostensivo, preventivo. Então, o nosso foco é a prevenção através da presença do policiamento. E é um trabalho árduo, né? Complicado, bastante difícil, e a gente conta muito com a colaboração da comunidade nesse sentido. E a questão da remuneração também, que não é... podia ser bem melhor, né? Não é tão Rio Grande do Sul está, se eu não me engano, é o terceiro estado que paga pior, né? Sim. Os seus funcionários da área de segurança pública. Mas nós trabalhamos com o objetivo de servir a comunidade. Claro que o salário, né, não compensa. Esses benefícios trazem uma recompensa pessoal e para a família, então a gente tem que considerar também. Mas a função está acima de tudo. Legal. E qual é o número de efetivos hoje, né, na Brigada Militar em São Leopoldo? Eu não gosto de falar de números de efetivo, Olimar, até porque eu acho que isso aí é contraproducente, né? Se o marginal lá na ponta verificar que a gente não tem um efetivo suficiente para dar a resposta. Então eu te digo que hoje a gente não trabalha com o efetivo total que devia ter em São Leopoldo. Mas com o efetivo que nós temos, com os recursos humanos que nós temos, aliados aos recursos materiais, a gente procura fazer um trabalho dinâmico e que tende a atender às demandas da comunidade. Nós achamos que a comunidade de São Leopoldo podia estar muito melhor servida, mas dentro do que nós podemos fazer, acho que está sendo bem feito o trabalho. Questão de viaturas hoje. Com qual número, assim, você teria um número muito baixo? A minha frota de viaturas, a frota de viaturas do 25 BPM, que aí eu falo de São Leopoldo, Portão e Capela de Santana, é uma frota que eu considero adequada, em termos numéricos. Se eu tivesse mais recursos humanos, eu poderia ter mais viaturas rodando. Né? Nós temos a dificuldade da manutenção, que são viaturas que trabalham 24 horas por dia, que se envolvem em acidentes, que apresentam problemas mecânicos e que, infelizmente, a gente... em determinadas situações não tem como fazer essa manutenção corretiva, né, e a preventiva muito menos. Então
Por vezes a gente fica com a viatura parada por um determinado tempo, em virtude da falta de recursos para manutenção. Então há uma necessidade hoje, né, de pessoal para trabalhar na brigada. Então eu vejo assim a questão de concurso seria necessária. São Leopoldo, assim como a maioria das frações da Brigada Militar, tem déficit de efetivo. Então, se houvesse esse completamento, com certeza não só São Leopoldo, como as cidades vizinhas. As cidades vizinhas, né? A região do Vale dos Sinos, eu te digo que a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, né? Porque a Brigada está em todos os municípios, eles não têm um efetivo completo. E se isso acontecesse, é claro que seria ótimo. Né? Sim. Mas, como eu te disse, a gente está trabalhando e trabalha para dar o seu melhor para a comunidade. Com relação à aparelhagem hoje, assim, tem alguma deficiência? Poderia ser melhor? Sempre pode ser melhor, né? Sim. Sempre pode ser melhor. Nosso sistema de comunicações, ele, né, por vezes, e tu deve saber disso, isso é veiculado na imprensa, que por vezes a gente prende pessoas, né, desarticula quadrilhas que estavam com o rádio ligado na comunicação da brigada. Isso dificulta muito o nosso trabalho. Mas é uma questão técnica de implementação de um sistema que dificulte isso aí, que também é oneroso. Eu sei que o comando da brigada está trabalhando nisso aí, a Secretaria de Segurança como um todo está envolvida nesse processo aí. Então, claro que a melhoria dos equipamentos, e aí eu incluo a parte de comunicação, seria importante também para uma maior eficiência do nosso trabalho. Sim. E essa previsão assim de concurso, tu tem mais ou menos em mente quando é que sairia? Foi feito agora há pouco tempo, se não me engano, uns 15 dias atrás, o concurso para completamento de mais 2.000 vagas. São 1.400 ou 1.600 para o policiamento e o restante para bombeiros. Sim. Né? Então, só que isso aí, esse pessoal que fez o concurso agora, ele vai ter que passar por um treinamento, então a gente vai ter realmente esse pessoal trabalhando nas ruas só mais para o final do ano. Sim. Em uma reportagem de um jornal local, no dia 1º de abril deste ano, foi publicado que São Leopoldo está entre as 10 com maior índice de homicídios, em torno de 26,6 homicídios para cada 100 mil habitantes, ficando atrás de Canoas e Gravataí. O que tem agravado esse aumento? Nós verificamos que a grande maioria dos homicídios, e não é só em São Leopoldo, né, nos outros municípios também, eles são ocasionados por disputas internas dentro de quadrilhas envolvidas com tráfico de drogas. Infelizmente, são números estatísticos, né? O índice de homicídios eleva cada vez que acontece um fato desse, mas são pessoas que estão envolvidas com o tráfico, com a criminalidade. Né? A gente observa que são muitas vezes briga entre eles, ou por questões de dívidas de drogas, ou por um querer ocupar o lugar do outro na organização. De poder. Nós, é claro, estamos trabalhando, nós fazemos um monitoramento estatístico dos locais onde acontecem, da maneira que acontece, para tentar dispor os nossos recursos do policiamento ostensivo de maneira a prevenir. Mas o homicídio é um crime muito difícil de prevenir. Não tem como. Porque muitas vezes ele acontece entre quatro paredes, né? E a pessoa que quer cometer o homicídio, ele vai esperar um melhor momento, um momento que porventura a polícia não esteja próximo para cometer. Então, mas mesmo assim nós estamos trabalhando na prevenção e a Polícia Civil na investigação buscando autoria, né? Que é muito importante também. Então a maior parte desses crimes seriam do narcotráfico. Com certeza há um envolvimento de pessoas ligadas ao narcotráfico. E antigamente nós tínhamos muita rivalidade de torcidas organizadas. O que tu tem percebido ao longo desses anos? Desde que eu estou aqui, eu sei, por residir em São Leopoldo, né, e por acompanhar pela imprensa ocorrências desse tipo, mas desde que nós viemos para cá em 2011, nós procuramos implementar um trabalho diferenciado, até coordenado pelo comando da brigada, né, com relação a uma presença maior nas estações do Transurb, né, nas situações onde há a possibilidade de manifestações maiores na rua, porventura em questões de vitória e tal. Então a gente tem procurado se antecipar e tem dado certo, não temos tido problema nenhum nesse período aí. E outra pergunta que eu faria para ti é o seguinte, com relação assim tu tem percebido que tem bairros que ocorrem maior índice de violência? Com certeza. E em São Leopoldo, onde é que seriam esses bairros que tu percebe? Estatisticamente, né, a gente não pode fugir da estatística. Estatisticamente nós verificamos que está acontecendo no Santos Dumont, né, bairro Santos Dumont ali pro lado da Charlau, na Zona Norte, no bairro Feitoria, são bairros grandes, né, a Feitoria engloba toda aquela
aquela parte, né, São Geraldo, ali a Marezade, Coab Duque, Lomba Grande. Exatamente. Sim. Então, e em terceiro momento a Vicentina, que faz aquela divisa com Sapucaí. Então são os 3 bairros que hoje nos preocupam mais. Sim. E são nesses bairros que a gente tem empregado de uma maneira mais intensa a presença, né, policiamento ostensivo, preventivo, e também as nossas frações repressivas, que é o pelotão de operações especiais, as patrulhas especiais que nós temos, tem atuado bastante nessa parte, procurando desarmamento, procurando identificar foragidos, temos prendido vários foragidos nessas ações aí, então... Legal. Nesse sentido. E tu percebes assim a questão da parceria, né, do município e estado, ela tem acontecido em São Leopoldo? Guarda Municipal e Brigada Militar? Com certeza. Nós temos trabalhado bastante essas ações integradas. Sim. Né? São Leopoldo tem um GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, para ações de segurança pública muito atuante. Se reúne uma vez por mês e traça estratégias de combate à violência e criminalidade, integrando não só as forças de segurança pública, como todas aquelas secretarias, outros órgãos que têm a ver também com essa área de segurança pública. Então, com certeza, o trabalho em São Leopoldo, nos municípios onde a gente, né, tem essa ascendência aí, estão voltados para a integração, tanto com a Polícia Civil, quanto com a Guarda Municipal, quanto com os demais órgãos que têm a ver. Muito obrigado, comandante. Vamos fazer agora um break para o nosso comercial. Logo voltamos. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Estamos de volta com o Comunidade em Destaque. O entrevistado de hoje é o comandante José Nilo, da Brigada Militar de São Leopoldo. José Nilo, tudo bem? Eu te fiz uma pergunta anterior com relação aos homicídios que têm acontecido em São Leopoldo, né? Onde a sua maioria é o narcotráfico. Verdade. E o que ficaria em segundo e terceiro lugar de homicídios? Na questão dos homicídios, como eu te disse antes, é muito difícil da gente prevenir, né? Porque ela pode ter diversos motivos, né? Fatores que venham a causar. Brigas de bar, a gente observa principalmente no final de semana, né? Pessoas que vão com amigos
beber em botecos e tal, acabam se desentendendo e um acaba matando o outro. Motivos fúteis. São ocorrências que acontecem. Problemas passionais, Sim. né? Ciúmes, mulher que não quer mais marido e tal, e acontece. Então, são vários os motivos, né? Mas eu acredito que seja mais esses aí, já que tu me perguntou numa escala. Então, seria a questão da violência, da criminalidade envolvendo o tráfico, né? Depois, os crimes passionais. Sim. E, em terceiro lugar, desentendimentos casuais. Violência doméstica, por exemplo. Exatamente. Quais medidas que poderiam melhorar o funcionamento da Polícia Militar em São Leopoldo? O que poderia melhorar hoje? Se nós tivéssemos o completamento do efetivo, que a gente já comentou, né, isso poderia vir a melhorar. Se nós tivéssemos, né, um acesso a recursos que nos possibilitaram de se manter a nossa frota toda em condições todo o tempo, né, isso aí já seria bem interessante nesse momento. Melhoraria falando em termos bastante. de recursos. Né? E num terceiro momento, a participação da comunidade nos fornecendo informações. Né? Sim. Isso é básico, eu procuro dizer sempre que o trabalho dos órgãos de segurança pública ele é calcado na demanda da comunidade, nas informações. Aquelas pessoas que dizem que não fazem o registro, né, quando são vítimas de determinadas coisas porque não acreditam, estão na realidade prejudicando o nosso trabalho. Porque se nós não soubermos o que está acontecendo, né, determinada ocorrência está acontecendo com uma incidência maior em determinado ponto da cidade, a gente não tem como movimentar os recursos de acordo com a necessidade. Sim. Tu falaste no registro, né? E um problema que tem surgido e saiu agora há pouco tempo no jornal, o desafio do registro na Polícia Civil. Sim. Muitas pessoas vão lá, né, sofreram algum problema, né, assalto, furto, roubo, e aí com a espera, que ela é muito longa, acabam desistindo. Eu sei que foge um pouco do teu âmbito, né, porque no caso seria a Polícia Civil, né? Qual o conselho que tu daria para esse pessoal? Algumas ocorrências elas podem ser registradas pela própria Brigada Militar. Né? Culturalmente as pessoas acreditam, né, e se sentem melhor quando tem o registro da Polícia Civil. Sim. Mas para efeito de seguro, para, né, outras ocorrências que não são tão graves, a própria Brigada pode fazer esse registro. Então não haveria necessidade de ir para a Polícia Civil, que até por uma questão de efetivo, eles têm um efetivo menor, tem uma estrutura, né, que não é tão grande, então eles tem essa dificuldade, mas só para te deixar a par e aos teus espectadores que aconteceu a mudança agora há poucos dias do delegado regional, né? E ele já se colocou a par dessa situação, está estudando uma maneira de melhorar e com certeza vai acontecer. Que bacana. Pessoal, olha, com certeza é importante, espera essa melhoria, porque eu vejo muitas queixas, pessoal vai lá, eu fui assaltado, e fica horas e horas esperando, né? Então é bem complicado, acabam desistindo. Com certeza. Mas como eu te disse, a questão de um assalto, né? Foi, claro que é um problema grave para aquela pessoa e tal, mas é uma ocorrência que pode ser registrada na Brigada Militar. Né? Vai até o quartel da Brigada, ou a própria viatura na rua pode fazer esse registro. Com relação aos trotes, como é que a Brigada tem enfrentado isso? Houve uma diminuição? Continua? Nós fizemos uma campanha que ela se repete ano a ano. Né? O ano passado nós fizemos um movimento, em anos anteriores já tinha sido feito um trabalho junto à CIS, de São Leopoldo, no sentido de chamar a atenção da comunidade para o malefício que é o trote. Né? Então, naquela época, final do ano passado, aí, ou no início de 2013, nós tínhamos cerca de 60% das ligações que chegavam para nós eram trote. Então isso aí prejudica bastante aquelas pessoas que realmente precisam do serviço. Com certeza deixam de ser atendidas. A linha acaba ficando ocupada, né? Então tem vários aspectos aí que são prejudiciais. Então a gente tem trabalhado bastante isso com a parte de conscientização. Né? Nós temos as nossas patrulhas, porque uma grande parte das pessoas que fazem isso são crianças, são estudantes, né, que não tem ainda essa noção das coisas e tal, então a gente tem procurado fazer essa conscientização direto dentro das escolas, com as patrulhas escolares, com o nosso efetivo voltado para o ProERD, que é um programa centralizado dentro da escola, né? Os policiais vão para dentro da escola para tratar de assuntos relacionados à violência, ao consumo de drogas, mas também já dá esse alerta com relação ao trote. Então nós temos conseguido melhorar esse índice, mas ainda tem um percentual bastante grande de trotes. Legal. E não só para a Brigada, Sim. mas para outros telefones de emergência, como é o dos bombeiros, do SAMU,
a guarda municipal, então infelizmente isso acontece. Interessante essa conscientização, e os pequenos precisam, né? Não vamos dizer que sempre seja, né, a partir de crianças ou jovens estudantes. Né? Tem adultos que fazem, infelizmente fazem, mas a grande maioria são jovens estudantes. Sim. Uhum. Tu falaste agora no ProERD, né? Como é que funciona o ProERD? O ProERD é um programa institucional, toda a Brigada Militar desenvolve. Sim. Né? Já inclusive já é regulamentado em lei, é uma lei estadual que prevê a realização do ProERD de maneira exclusiva pela Brigada Militar e que tem por objetivo levar policiais devidamente treinados para isso, para dentro das escolas, para trabalhar a prevenção, né, junto ao público escolar do envolvimento com a criminalidade, com as drogas, né? Então é um trabalho que vem dando certo, que tem um reconhecimento da comunidade. Você faz palestras, né? Na realidade o ProERD ele se desenvolve durante todo um semestre, né? que envolve esse curso, vamos dizer assim, esse programa. E aí, uma vez por semana, esses policiais vão para dentro da sala de aula com o acompanhamento do professor normal ali, o professor, né, da turma. E aí lá eles fazem esse trabalho e no final do semestre ocorre uma formatura para chamar a atenção da gurizada. Esse trabalho seria semanal, então? É semanal. Né? Durante um semestre, uma vez por semana, essas turmas têm um encontro então com esse policial para debater esses assuntos. E teria um apoio de outras entidades? Tem. Nós temos vários parceiros. Né? Em termos financeiros, a Gerdau, né, é a empresa que capitaliza esse programa em nível institucional, né? Toda a Brigada Militar, todas as frações recebem todo o material ali, são cartilhas, materiais de divulgação do programa. Legal. Né, financiados pela Gerdau. E assim temos outros parceiros. Dentro de São Leopoldo, né, a partir da CIS ali nós temos parceiros voluntários com o projeto Tribos, né, que está desde o ano passado também, lado a lado com o ProERD, então a gente está fazendo um trabalho bom aí nesse sentido. Que bacana. E que alunos que poderiam participar? Alunos de ensino fundamental ou ensino médio? Não, ensino fundamental. Ensino fundamental. Nós temos para o ensino médio, né, e outros públicos que se mostrarem interessados, a gente faz palestras e tal. Mas o ProERD é direcionado para o ensino fundamental, né? E escola pública? Prioritariamente em escola pública. Sim. Né? Na realidade, nós temos muitas escolas que nos procuram com a intenção de participar do ProERD. Então nós temos que fazer uma seleção, porque nós não temos como atingir todas ao mesmo tempo. E essa seleção passa pela situação de vulnerabilidade da escola, se ela é num bairro mais problemático, né? se envolve algumas questões de violência pregressas. Então tudo isso aí a gente analisa para levar o ProERD para dentro da escola. Mas tem escolas particulares que nos procuram e a gente, dentro das possibilidades, atende também. Que legal, bacana. Comandante, um problema que tem surgido hoje e de vários anos atrás é a violência contra a mulher. O que tu tem percebido de um tempo para cá? Tu estás praticamente 30 anos na brigada. Sim. As mulheres estão denunciando mais? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse problema da violência doméstica ele sempre aconteceu, sempre existiu. Por uma questão cultural, muitas vezes as mulheres se fechavam e não faziam a denúncia, né? Não seguia adiante. A partir da Lei Maria da Penha, alguns anos atrás, que isso começou a acontecer de uma maneira mais efetiva. Né? Sim. E a Brigada Militar está inserida nesse processo, né? Dando o máximo de assistência, sempre que chega qualquer ocorrência, ela é atendida de forma prioritária. E temos também ainda a ferramenta da Patrulha Maria da Penha, que deve estar chegando a São Leopoldo nos próximos meses, aí, já está dentro do programa do Estado. É um trabalho que os policiais vão ser selecionados, receber um treinamento especial, diferenciado, e que vai fazer essa assistência também às mulheres vítimas de violência doméstica. Assaltos a ônibus. Nós tivemos uma incidência muito grande de assaltos. Sim. Agora parece que deu uma diminuída. Como é que foi resolvido isso? Como eu te falei, a gente trabalha muito em cima da informação, basicamente em cima da informação. Sim. Então, quando nós tomamos conhecimento de que estatisticamente estava acontecendo de uma forma mais intensa, né, naquele local, naquela faixa horária e tal, nós fizemos um trabalho, inclusive, de monitoramento discreto e de um acompanhamento ostensivo. Inclusive, fizemos prisões relacionadas, né, a esses casos aí de assaltos a ônibus. Infelizmente, as prisões que a gente fez acabou pela questão do flagrante, não era questão de flagrante, embora o cidadão tivesse sido reconhecido como autor, ele acabou sendo liberado, tem essa questão da legislação também. Sim. Mas a gente
trabalha, como falei, em cima das informações. Precisamos que as empresas de ônibus, por menor que seja o valor levado, né, que nos avisem, aconteceu em tal lugar, em tal horário, para a gente poder intensificar. Então, quanto mais informações, melhor. Sempre. Melhor. E estamos quase finalizando aqui. Com relação a dicas, conselhos para o nosso público, né? Uma preocupação com relação à segurança pública. A gente percebe hoje que a gente vive numa situação que tu pode ser assaltado a qualquer momento. Que dicas tu poderia dar para o nosso público? Atenção. Atenção em todos os momentos. Independente, é fundamental. Né? Independente se está de folga, se está com a família, se não está, se está chegando, se está saindo de casa, a atenção é básico. Se nós pudermos nos antecipar a uma situação perigosa, possivelmente a gente tenha êxito, né, em evitar esse problema aí. Atenção é básica, condutas seguras. Né? Se tu tá com teu carro, procurar ver onde é que tu vai estacionar, se não é num local muito ermo, se tem iluminação, né? Tudo isso aí, procurar escolher os horários, né? De repente, claro que as pessoas se divertem como querem, mas tem determinadas condutas que são mais arriscadas, que podem gerar um risco maior. Então a gente pede que as pessoas também se preocupem com isso. Sim. Que não é só a polícia, não é só o sistema de segurança que vai garantir a segurança de cada cidadão. Nós mesmos. Nós não temos como ter um policial nos acompanhando 24 horas por dia. Então, eu mesmo, como cidadão, quando estou, né, de folga com a minha família, eu me preocupo com essas questões e todas as pessoas devem fazer o mesmo. Atenção é fundamental. Atenção é fundamental. E, no segundo momento, acontecendo, que procure dar o máximo de informações para os órgãos de segurança para procurar ou prender o autor ou evitar que aquilo ali se repita. Numa situação de possível assalto, jamais reagir. Também essa recomendação é importante. Né? A gente sabe que às vezes é o patrimônio de anos que está sendo levado, mas a gente costuma dizer que a integridade física em primeiro lugar. Então, há casos de pessoas que reagiram e se deram bem, mas são mínimos, né? A quantidade é muito pequena. Então, recomendamos que não haja reação, que procure manter a calma, porque na maioria das vezes os meliantes, os delinquentes também estão nervosos. Às vezes sob o efeito de alguma substância. Então que procure não fazer nenhum movimento brusco que denote reação. Procure atender até pela sua segurança, pela segurança dos seus familiares. Muito obrigado, comandante José Nilo. Olha, foi muito satisfatória a tua entrevista, assim, olha, eu acho que foi excelente para o nosso público, tirou muitas dúvidas. E com certeza, e nós sabemos que hoje a atenção ela é essencial, numa situação problema, é importante que a gente sempre fique atento. Então, agradeço mais uma vez. Finalizamos o nosso programa Comunidade em Destaque, um programa que acontece sempre às terças-feiras, às 18h30, abordando temas da comunidade leopoldense e região. Muito obrigado pela presença de todos, até mais.